que já está conosco ao vivo, a quem agradeço imensamente a gentileza de nos atender. A gente está aí tentando entender na cabeça do juiz, né, o que exatamente, que crime esse policial militar cometeu ao jogar um homem de uma ponte. Qual é o seu entendimento como jurista, inclusive, doutor Mário? Bom dia, seja bem-vindo ao nosso All News. Bom dia, Fabiola, Josias, Thales, grande prazer estar com vocês. Eu não tenho muitos detalhes, mas em princípio eu posso, asseguraria com alguma certeza que há um evidente abuso de autoridade, um indício muito forte. Eu, na condição de promotor, talvez eu denunciasse mesmo por tentativa de homicídio. Precisa saber a altura daquela ponte, né? E para dizer o mínimo ao dolo eventual, no sentido de se matar, porque talvez ali à noite, se não sabe a altura, ou até mesmo uma posição, bate a cabeça numa determinada posição, o jeito que o rapaz foi arremessado, de fato, isso caracterizaria em tese, pelo menos em princípio, a tentativa de homicídio. E aí os detalhes, a questão da motocicleta parece que sumiu, eu li nos jornais hoje cedo. Então teria aí, sem sombra de dúvidas, um indício muito forte de peculato, saber se tinha alguma irregularidade naquela motocicleta, tem alguma questão ligada a algum tipo de vantagem que ele pode estar recebendo de seguradora, porque ele teria entrado em contato com seguradora. Então precisa ver o que tem por trás disso. Eu acho que tem muita coisa acontecendo que precisa ser investigada. Ô, doutor Mário, a gente até está aqui nessa repercussão toda dessa volta atrás do governador Tarcísio de Freitas, né, ao ele dizer que ele estava errado. O senhor, como secretário nacional de Segurança Pública, como é que o senhor recebeu essa volta atrás do governador Tarcísio de Freitas? Olha, recebi com algum alívio, né? Que bom. Eu sempre fui entusiasta das câmeras corporais. Me lembro até que, quando procurador-geral em São Paulo, no mês de dezembro de 2022, já numa visita que o então governador eleito fez ao Ministério Público, eu já expressei a ele essa minha convicção. Disse: governador, o senhor fez campanha dizendo que não haveria câmeras. Eu tenho que lhe ser franco, o Ministério Público, a minha gestão, ela é favorável às câmeras. Então nós teremos aí algum tipo de debate nesse tema, porque eu sou entusiasta desse projeto, sempre fui. E eu vejo, acho que é uma constatação da realidade. As câmeras corporais, como eu gosto de dizer, elas valorizam o policial militar, valorizam o bom policial militar, fica protegido. Elas têm ainda um efeito importante no sentido de qualificarem a prova do processo penal, porque a câmera leva para o processo a realidade, permitindo a absolvição de quem tem que ser absolvido e a condenação de quem tem que ser condenado. Ou seja, ela transporta para o processo o fato na sua mais pura realidade. Então é muito bom. E é claro, secretário, ela diminui, só concluindo, ela diminui a letalidade policial também. Desculpe. Secretário, agora o governo federal está oferecendo apoio aos governos estaduais para comprarem câmeras. Ou seja, nesse apoio não precisaria nem se imiscuírem numa decisão do governo estadual. Bastava dizer o seguinte: não sei se foi dito, é isso que eu queria saber do senhor. Olha, essas câmeras têm que ter uso ininterrupto, porque nós estamos oferecendo aos governos estaduais câmeras que precisam ter uso ininterrupto. Está sendo feito isso? Foi pensado isso? Pois sim, Thales, há uma recomendação expressa na portaria. Nós fizemos uma portaria, agora não Mas lembro uma a data. recomendação não é uma determinação. Só pela ordem, você deixar eu concluir, Thales, rapidamente. Sei que a gente está no debate bom aqui, Claro. mas nós fizemos uma portaria em abril, maio deste ano, iniciando esse projeto das câmeras, que é um projeto, repito, que a gente tem muito apreço por ele, a gente acredita muito nele. E nessa portaria nós estabelecemos várias condições para que o Ministério da Justiça, o governo federal, possa fornecer quantia em dinheiro ou mesmo as próprias câmeras. Nós temos lá vários projetos, uma ata registrada, esse último que o resultado saiu ontem e que São Paulo, inclusive, se habilitou. Mas a verdade é a seguinte: a recomendação expressa é
para que a câmera a gravação seja ininterrupta. Mas num determinado momento da portaria, se admite o acionamento pelo próprio policial ou mesmo pelo comando à distância, mas o que é muito importante, o que a portaria traz, e eu enfatizo isso, ela traz 16 situações em que são obrigatórios o acionamento. Obrigatório. Essas decisões, A ligação foi ficando ruim foi Que ficando pena. ruim com o secretário. Tá dando uma travou. Travou. O senhor tá ouvindo melhor a gente agora? Voltou? Eu estou, perdão. A internet aqui não é muito boa, perdão. Estão me ouvindo? Voltou? Estamos, voltou. Desculpa, gente. Eu estava falando das 16 recomendações. Então, recomendações não, ali é obrigatório. São 16 Obrigatórios, hipóteses. perdão. São 16 hipóteses em que o Ministério diz é obrigatório que no regulamento da Força Policial esteja que essas 16 hipóteses estão de acionamento obrigatório sob pena de punição disciplinar para o policial militar, ou seja, é para mudar a cultura mesmo. Não é? E por que é que naquele dado momento nós, muito embora recomendemos a gravação ininterrupta, nós admitimos outras modalidades, pura e simplesmente pelo custo da nuvem, do armazenamento das imagens na nuvem. A gente sabe da dificuldade de recursos de muitos estados e etc. e tal, diga-se de passagem, não é o caso de São Paulo, mas a gente sabe que muitos estados têm dificuldade de recursos e a gente quer mudar a cultura no Brasil, a gente quer que as câmeras estejam presentes em todos os estados do Brasil e que isso, porque a gente entende que esse projeto tem capacidade de transformar a segurança pública do Brasil para melhor. Né? Como o custo de armazenamento dos dados na nuvem é muito alto, então a gente dá a opção do policial acionar ou mesmo de ser acionamento à distância, mas insisto, é obrigatório que nessas 16 hipóteses o acionamento ocorra sob pena do policial ser punido gravemente. Então, há necessidade de adequação dos regulamentos disciplinares, né, dos estados para que adiram à nossa portaria, para que possam usar verbas do Ministério da Justiça e participem desse programa. Perdão. Secretário, eu sei porque li a respeito que o senhor acha que segurança pública não deveria ser tratado sob uma ótica ideológica, né? O senhor é um homem técnico, vem da promotoria, está agora nessa função, secretário do Ministério da Justiça. Agora, o que eu queria lhe perguntar objetivamente não lhe parece que esquerda e direita, seja qual for a tendência ideológica, que esses segmentos não estão apresentando fórmulas adequadas para lidar com esta questão da segurança pública? Isso não virou uma questão endêmica no Brasil? E se considera que sim, que o problema ultrapassou as fronteiras já do paroxismo, qual é a resposta que o Ministério da Justiça vai dar? A simples transposição do SUSP, esse Sistema Único de Segurança Pública, de uma lei federal para um artigo da Constituição, vai resolver o problema? Não, Josias, não, de jeito nenhum. Nós não temos nem o ministro Lewandowski, nenhum de nós entende que a simples transposição vai resolver o problema. Nós entendemos que esse tema tem sido tratado de forma inadequada por décadas, só por esta razão que nós estamos nesse patamar, e que nós precisamos, como disse o próprio presidente Lula, pediu a mim, numa reunião de Sarrubo, nós precisamos subir o tom nessa questão da segurança pública, e nós precisamos subir o tom, mas subir o tom não significa sair com o discurso de que bandido bom é bandido morto e incentivar a violência desmedida, seja ela de qual força for. Então, polícia militar, polícia rodoviária, não importa. Violência desmedida, não. A violência ela tem que ser usada com critério, tem que haver regulamento. Então, nós somos entusiastas da PEC, porque entendemos que o crime hoje ele deixou de ser local e passou a ser para mais interestadual, hoje ele é transnacional. Portanto, nós precisamos de uma coordenação em nível nacional respeitado o Pacto Federativo, mas é muito importante
que outros projetos estejam ladeados, como, por exemplo, né, nós estamos trabalhando a inteligência nas fronteiras, nós estamos criando centros de inteligência nas nossas fronteiras mais críticas, como, por exemplo, Cruzeiro do Sul no Acre, Tabatinga no Amazonas, Cáceres, turbinando o sistema de inteligência que já existe em Foz do Iguaçu, modificando aquilo, tendo um olhar também para a questão ambiental. Nós estamos criando um centro de inteligência e operações policiais integradas em Brasília, onde nós vamos conectar todos os sistemas, os CISPs, que são os Centros de Inteligência e Segurança Pública do Brasil, onde nós teremos ali à mesa, de forma horizontal, todas as agências de todas as regiões do Estado, trocando informações de inteligência e criando, despachando operações que possam desestruturar o crime organizado. Paralelamente, a gente valoriza as forças policiais com, por exemplo, o programa Escuta SUSP, que olha para a saúde mental dos policiais, o programa BIT Seguro, que nós estamos turbinando, melhorando, que tem a questão da residência dos policiais, o programa de câmeras corporais, o programa que é muito importante, que é o programa de polícia comunitária, que eu ouço falar faz 30 anos, mas que a gente não implanta, e agora a gente tem um kit que a gente está oferecendo aos estados, com base comunitária, com treinamento na diretoria de ensino e pesquisa. O secretário, ou seja, nós estamos só concluindo. Tá, desculpa. Juro que eu vou concluir. Eu falo demais, promotor fala demais. Juro que eu vou concluir. Mas o que a gente quer, na verdade, é construir um sistema de segurança pública no Brasil, mudar a cultura do bandido bom é bandido morto, mas construir um sistema que seja forte, respeitado e democrático, adequado ao nosso sistema constitucional. É importante isso que o senhor está falando, mas ao mesmo tempo, né, do outro lado aí, a população, muita gente participando aqui comigo no chat, as pessoas acabam não tendo tanta esperança. O senhor está falando tudo aí, mas quem tem o controle das polícias são os governos dos estados, né? Há pouco falávamos e trazíamos aqui os últimos números de 2023, a polícia mais violenta, uma das mais violentas, é a da Bahia, que inclusive é do mesmo partido do presidente Lula. O que eu lhe pergunto como que o governo federal pode reduzir a letalidade policial no Brasil como um todo, sendo que não tem interferência sobre os estados? É possível fazer alguma promessa para o brasileiro que está nos ouvindo agora de que a polícia brasileira vai matar menos? É possível sim, Fabiola, porque tirando aqui o sul e o sudeste, os estados do norte e nordeste, eles praticamente têm o orçamento da segurança pública vinculados ao Fundo Nacional de Segurança Pública. E os investimentos do Fundo Nacional de Segurança Pública, eles estão vinculados a projetos do Ministério da Justiça. Então, tudo que se investe, mesmo no fundo a fundo ou em projetos específicos financiados com o Fundo Nacional de Segurança Pública, isso tem que obedecer aos regramentos e às políticas públicas implementadas pelo governo federal. Eu quero até te dizer que eu tenho visto inúmeros projetos muito positivos no Norte, no Nordeste, eu tenho viajado o Brasil inteiro e tenho visto uma evolução muito positiva em vários estados do Norte e do Nordeste, e aqui eu não vou partidarizar, não. Inclusive a Bahia tem projetos muito positivos. Nós estamos construindo com a Bahia um projeto de retomada territorial, olhando, analisando a economia do crime, procurando substituir o Estado naquele território hoje dominado pelo crime organizado. A Bahia é um dos estados que mais está investindo no projeto de câmeras corporais, o que tende a médio prazo a levar a uma diminuição da letalidade. Então eu acredito sim, e acredito que se nós tivermos vários estados adotando esses projetos, que estão aderindo, nós teremos a médio prazo uma diminuição no número de mortes, da violência e uma maior efetividade no sistema de segurança pública. Qual a causa do que está ocorrendo na Bahia, secretário? Qual é a causa do que está ocorrendo na Bahia e por que não se solucionou, apesar dessa ligação com o Fundo Nacional de Segurança? Olha, a verdade é que, eu volto a insistir, são décadas de políticas erradas ou equivocadas, ou aquela história de deixar a segurança pública empurrar com a barriga. Eu gosto sempre de dizer vários governos, eu não estou falando da Bahia, porque eu também não teria um diagnóstico sério, mas o que eu estou acostumado a ver aqui,
estou com 60 e tantos anos, já vi muita coisa nessa vida. E o que eu estou acostumado a ver é que muda o governo, a primeira coisa é pintar o carro de polícia para dar um novo layout, mas não há investimento em capacitação, em profissionalização. E investimento, eu vou dizer mais uma coisa que me parece das mais graves e que é um projeto nosso também. Não é? Hoje, quem está fazendo segurança pública no Brasil, em regra, é a Polícia Militar. Né? A Polícia Civil pouco investiga e pouco esclarece crimes. Né? E nós precisamos aumentar a capacidade de esclarecimento de crimes da Polícia Civil. Né? Porque o ladrão de celular em São Paulo, o roubador de celular, ele só é preso quando é preso em flagrante. Dificilmente há uma investigação muito bem elaborada que identifica para onde está indo esse celular, por que é que ele está sendo roubado, qual é o caminho dele. E isso é bom destacar por falta de investimento. Né? Todos nós sabemos de décadas que, não, eu não vou investir em polícia porque formar policial não vai me resolver o problema. Então eu prefiro investir em farda, em polícia militar, no policiamento ostensivo, do que na investigação, que demora um pouco para vir o resultado, mas quando vem é um resultado mais desestruturante do que a prisão em flagrante nas ruas. Então essa foi uma política feita, na nossa visão, de norte a sul do país, independentemente do partido, diga-se. Doutor Sarrubo, com a experiência que o senhor traz do Ministério Público, no estado da relevância de São Paulo, o senhor diria que este fenômeno que é mais presente no Rio de Janeiro, que é a milicianização da polícia, isto já está presente em São Paulo ou ainda é um mero risco? Ainda outro dia tivemos um dos responsáveis pela lavanderia do PCC sendo assassinado no aeroporto de Guarulhos, com segurança de PM, que por acaso até teve um acidente no carro, não compareceu na hora, um sujeito que delatou e na sua delação inclui departamentos importantes da Polícia Civil de São Paulo. O senhor acha que essa milicianização da polícia ela já está presente em São Paulo ou isso ainda é apenas um risco? Eu acho que é um risco, mas é um risco muito grande, Josias, é um risco muito grande. Na medida em que essa política de bandido bom, bandido morto, essa política de violência, essa questão de, não, vamos largar a mão, deixar fazer, etc. e tal, porque é isso que dá voto. Né? Na verdade, parte da população brasileira, hoje cansada da violência, está começando a aderir a esses projetos. Nós tivemos no Congresso Nacional essa semana, em debate, lá em diálogo com a Câmara dos Deputados e o Senado nas comissões de segurança pública, e a maioria dos membros da Comissão de Segurança Pública ligados a essa política de armamento das pessoas, de disparo de arma de fogo, de clube de tiro, e na verdade, é a velha política do bandido bom e bandido morto. Com isso, você solta as instituições, com isso você perde o comando das instituições, e elas acabam, uma instituição grande, como é, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil, isso acaba gerando um descontrole e equiparando o Estado ao criminoso. Esse é o grande risco. Né? E isso leva à milicianização. Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro. Quando se soltou a Polícia Militar no Rio de Janeiro lá atrás, ela se transformou em milícia. Né? Então nós não podemos deixar isso acontecer em São Paulo. Na verdade, a população precisa entender que segurança pública, eu insisto, é um problema de décadas, nós não vamos resolver, não há uma bala de prata nesse tema, já que se gosta de falar em bala em revólver, eu não gosto, mas enfim, vamos usar o jargão que as pessoas gostam de ouvir, mas já que não há uma bala de prata nesse tema, nós precisamos criar pilares estruturantes, valorizar nossas forças, diminuir a letalidade, porque segurança pública com letalidade não resolve. Porque se resolvesse, São Paulo estava uma maravilha e não está, o Rio de Janeiro estava uma maravilha e não está, a Bahia estaria uma maravilha e não está. Então nós precisamos avançar e mudar as políticas. Secretário, eu queria aproveitar a sua presença aqui para trazer um outro assunto em relação ao caso dos condenados pelo 8 de janeiro. Hoje tem uma reportagem na nossa página do UOL falando que investigados e condenados pelos ataques aos três poderes, né, no dia 8 de janeiro, fugiram da Argentina, onde já se encontravam foragidos e estão indo para outros lugares. Chegaram ao Peru e à Colômbia nos últimos dias. Reportagem do Eduardo Militão, aqui do UOL. A nova rota de fuga tem como destino os Estados Unidos. O UOL identificou 5 fugitivos a partir de fontes do dado da Interpol do Peru. Mais de 30 foragidos já deixaram a Argentina em grupos
após o país começar a prender brasileiros que têm pedidos de extradição no Supremo Tribunal Federal. E a reportagem está apurando essas duas rotas de fuga, por meio do Chile, por meio da Bolívia. Queria saber como é que o governo brasileiro está acompanhando esses casos. O senhor tem mais informações a respeito desse plano de fuga desses foragidos? Fabiola, quem está cuidando disso é a Polícia Federal. Obviamente a gente tem conhecimento, né? Nós estamos tentando, o governo brasileiro tenta monitorar isso. Na medida em que eles vão mudando de país, se envolve acordos internacionais, acordos de extradição, que em cada país é um acordo diferente, né? E de fato há o sentimento de que eles estão indo para o norte da América do Sul, buscando, evidentemente, os Estados Unidos, visualizando um governo de extrema-direita, que é o que assumirá lá a partir de janeiro, e que provavelmente poderia implicar aí em algum tipo de vantagem. Pelo menos me parece esse é o intuito desses golpistas, na verdade, que estão procurando fugir. Agora é aguardar, há um monitoramento aí por parte da Polícia Federal, Interpol, vamos ver em que medida a gente consegue avançar nisso aí. Mas eu não tenho detalhes, porque isso está com a cúpula da Polícia Federal, num setor específico. Estamos aí aguardando e torcendo para que encaminhemos da melhor maneira esse tema. O intervalo para quem está conosco na TV. Secretário, queria agradecer imensamente sua participação.